Oi, gente. Pois é, vocês sabem que Ciro Gomes assinou o tal do Manifesto pela Democracia e, em minha concepção, foi um erro grave que ele cometeu. Não responder à fala absurda de Braga Neto, que defendeu a ditadura militar e que merecia uma resposta dura, sim, dizendo que defendemos a democracia. O conteúdo do documento em defesa da democracia e da liberdade de expressão não é o problema, decididamente. O problema foi quem foi convidado a assinar esse documento e quem não foi convidado a assinar esse documento. Foram convidados a assinar esse documento João Dória, Luciano Huck, Amoedo, né? Essas pessoas foram convidadas. E Sérgio Moro, que nunca deveria ter sido convidado e só não assinou porque uma empresa com quem ele tem contrato proibiu ele de assinar. Já quem não foi convidado para assinar o documento foi Fernando Haddad, foi Luiz Inácio Lula da Silva, foi Eduardo Suplicy, foi Guilherme Boulos, foi Marcelo Freixo, foi Luiz Erundina. Essas pessoas não foram convidadas. Flávio Dino, né? Manuela Dávila. Essas pessoas não foram convidadas a assinar esse documento. Um documento que convida predominantemente Luciano Huck, João Dória, Amoedo, né? Mandetta, e que não convida as outras pessoas que eu citei, é um documento articulado pela direita liberal. Uma direita que defende os interesses da oligarquia brasileira, que defende um projeto de país que não vai produzir justiça tributária, um projeto de país que não vai fazer reforma agrária, um projeto de país que não vai incentivar e alimentar a produção e o crescimento de um setor cooperado de democracia nos espaços de trabalho. Vai defender os interesses do mercado financeiro, vai defender os interesses das grandes corporações empresariais, vai defender os interesses do grande negócio. E é por isso que Ciro Gomes errou em assinar esse documento, porque ao assinar esse documento, ele se aproximou daqueles que querem se unir para impedir que ideias como aquelas defendidas por Fernando Haddad, por Guilherme Boulos, por Flávio Dino, por Marcelo Freixo, né, por Luiz Erundina, se tornem governo. E preferiu se aproximar de pessoas que são contrárias a essas ideias. E pessoas que estariam dispostas até de convidar uma figura contrária à democracia como Sérgio Moro para assinar o documento. Eles convidaram Sérgio Moro a assinar o documento. Existe até uma suspeita que Sérgio Moro pode ter ajudado a redigir o documento. Eu não tenho informações precisas sobre isso, né? Mas isso tem sido dito, né? E é uma coisa que eu acho que vale a pena investigar. E que ele foi consultado, né? Então é possível que ele tenha ajudado a redigir. Não tenho certeza sobre isso. Eu sei que depois de dizer isso, tem gente já dizendo: ah, André, você está sendo petista. Os ciristas que me seguem, né, ou se ainda tiver algum, eles vão ter dito: ah, André, você está sendo petista, você está criticando equivocadamente Ciro Gomes, que, na opinião dessas pessoas, tem um único projeto para defender o país, não é? E eu realmente não tenho essa visão personalista que coloca em Lula, em Ciro Gomes, em Haddad, em Guilherme Boulos, toda a responsabilidade. Né? Eu não associo a pessoas, eu defendo ideias. E tem gente que vai dizer que porque ontem eu, na cabeça de algumas pessoas, passei pano para Ciro Gomes, né, e eu não fiz isso, eu vou explicar aqui por que não, que agora eu estaria sendo isentão, porque fui na direção oposta. Não é? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho posições muito claras. Né? Eu fiz, à época, campanha clara para Haddad contra Bolsonaro, porque era uma decisão muito fácil entre os dois. Não existia nem iniciozinho de base de comparação. Haddad era incomparavelmente melhor do que Bolsonaro e eu tinha absoluta clareza disso. E, portanto, fazer campanha para Haddad é uma coisa muito fácil para mim. Muito fácil. Agora, embora seja fácil para mim fazer campanha para Haddad naquela época, embora eu tivesse clareza disso e eu tenha esse posicionamento, eu nunca iria deixar o meu ponto de vista fazer com que eu distorcesse o que eu sei
em termos de fatos e realidade. E meu vídeo de ontem, defendendo na verdade, informando as pessoas que Ciro Gomes foi a Paris, mas voltou, participou da reunião do PDT e concordou com a decisão do partido de realizar o voto crítico em Haddad, que eu não concordo com o voto crítico, eu defendo sempre a crítica, mas declarar voto crítico naquele momento sugeria que era como se fosse uma coisa difícil escolher entre Haddad e Bolsonaro. Eu discordo dessa posição, mas essa é a realidade dos fatos e Ciro Gomes disse concordar com isso. E dizer que ele não voltou de Paris, dizer que ele não participou da reunião e dizer que ele não concordou com a decisão do partido são coisas que são mentiras, são fake news, são notícias falsas. E eu nunca terei compromisso com a notícia falsa. É possível, sim, que eu faça um vídeo em que eu esteja errado, em que eu diga uma notícia e a minha fonte, porque eu utilizo fontes, e a Folha de São Paulo, a UOL, pode ter colocado uma coisa falsa, eu posso ter checado, ter cruzado e não ter percebido e posso ter cometido o erro de fazer o vídeo. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo dizendo que errei e explicando o que foi que aconteceu. E posso até colocar como não listado, ou até tornar o vídeo que tem o erro grave, privado e tirar ele do YouTube, porque eu não quero disseminar nenhuma notícia que seja falsa. Mas é muito importante ter clareza esse compromisso. Assim como eu tenho compromisso, e eu vou explicar num outro vídeo, compromisso com hipóteses e discursos que estão existindo, e mesmo que não sejam 100% comprovados, que a gente deve tratar deles para a gente não permitir que a narrativa seja dominada por aqueles que iriam falsear. É por isso que eu falo, às vezes, de falas que podem parecer para as pessoas irresponsáveis, mas que trazem hipóteses que são possíveis, que eu quero analisar essas hipóteses. Porque se eu não fizer e eu incentivar as pessoas a se silenciar, o silêncio é o espaço onde a extrema-direita se difunde. E a gente não pode se silenciar. Mesmo nos assuntos desconfortáveis, mesmo em notícias que podem ter implicações complicadas. A gente tem que falar sobre elas e fazer uma análise crítica sobre elas. Isso é muito importante. Então, para voltar ao tema, sim, Ciro Gomes errou ao ter assinado esse documento, porque esse documento é um documento que sinaliza uma estratégia de exclusão do pensamento mais à esquerda para a disputa das eleições em 2022. E eu defendo, sim, um pensamento que está à esquerda, não do PDT ou do PT apenas. O meu pensamento, a minha concepção de sociedade, está à esquerda do PSOL. O PSOL, que é hoje o partido que eu tenho mais aproximação do ponto de vista ideológico, é um partido que está, do ponto de vista do espectro político, à minha direita. Porque o PSOL não enfatiza políticas de incentivo estatal, por enquanto, a expansão significativa do setor cooperado como uma das bases para a superação do próprio capitalismo. Ele fala contra o capitalismo, mas fala mais dos efeitos. E não está falando de medidas e de estratégias para a superação do próprio capitalismo. Eu falo sobre isso. Eu defendo isso. Então eu estou, em alguns pontos, até à esquerda do PSOL. Não é? Mas a questão é a seguinte, que eu vou analisar a realidade como ela é. E quero dizer uma coisa para vocês, até para preparar as pessoas. Não é? Eu abomino Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura abominável. Bolsonaro é uma figura abjeta. Mas se no futuro alguém fizer alguma mentira, notícia falsa, fake news contra Bolsonaro, e essa notícia ganhar o grande público, ganhar os grandes jornais, não é? Ou se tornar muito popular, uma mentira sobre ele, eu que abomino ele, que entendo que ele e a família dele representam o que existe de absolutamente pior em toda a política brasileira. Gente que está sendo responsável pela morte de milhares de brasileiros ao ser contra as medidas de restrição, ao não ter tido uma política de vacinação, mesmo contra ele, que é isso.
Se tiver uma narrativa mentirosa, se tiver uma narrativa com notícias falsas, eu vou vir aqui no canal e vou esclarecer a realidade dos fatos. E é por isso que pessoas que estão confundindo restabelecer a realidade dos fatos com passar pano estão caminhando, estão indo numa direção muito perigosa. Estão indo numa direção muito perigosa. Estão assumindo um partidarismo quase que cego, e eu diria até essa coisa de adoração a uma liderança, né? Ser cirista, ser lulista, a esse ponto de negar elementos da realidade, de não querer ver ou considerar que alguém que aponta um elemento da realidade, que aponta um fato, deveria... Tiveram pessoas que me disseram que eu deveria ter me silenciado nesse momento, com relação a esse fato real sobre Ciro Gomes, porque ele assinou o documento. Não, eu faço vídeo criticando ele por ter assinado o documento, porque esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião sobre o fato dele ter assinado o documento, que ele errou, e eu explico por que ele errou, porque é um erro e porque é uma visão prejudicial ao futuro do Brasil. Essa aliança que exclui o pensamento de esquerda, porque é uma aliança que coloca valores contrários aos interesses da classe trabalhadora e dos mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, eu vou sempre relatar fatos relevantes sobre a realidade. Se eu souber um fato relevante sobre a realidade e as pessoas estiverem presas em uma notícia falsa, em uma narrativa falsa, o meu compromisso com a realidade, com a visão de que a gente deve ter a busca da verdade como um objetivo, como um princípio ético que a gente deve olhar assim e dizer: eu quero ir em direção à verdade, quero buscá-la, quero ir atrás dela, quero perseguir e tentar trazer o máximo que for possível de realidade para a nossa análise. É uma coisa que eu sempre vou fazer. E se tiver gente que acha que fazer isso é passar pano, eu só tenho a lamentar. Porque significa que nós chegamos num momento da pós-verdade que as pessoas não conseguem nem mais diferenciar pontos de vista de fatos. E aí realmente muito preocupante. É muito, muito, muito preocupante isso. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau e até lá.